Olá, muito boa noite a você, amigo da TV Altiora em toda a região, começando mais um programa Coletiva de Imprensa. É o nosso encontro de todas as quintas, às 10 da noite. Já estamos na temporada 2013, são 54 entrevistas ao longo do ano. No programa de hoje, nós vamos reservar para falar de uma das entidades mais antigas que se tem conhecimento e que desperta a curiosidade de muita gente. Não só porque se reúnem apenas homens todas as semanas, mas sobretudo pelos seus segredos e as tradições que remontam séculos. Nós vamos falar de uma das ordens que mais se conhecem no mundo, a maçonaria. Hoje nós vamos falar de todos os detalhes, vamos saber do que se dedica, os seus objetivos, qual os bens que fazem. Tudo isso a partir de agora para você, nós aqui juntos na TV Altiora. Vamos saber de todos esses detalhes. Vamos desvendar, quem sabe, os segredos da maçonaria. Começando para você, mais um programa Coletiva de Imprensa. Muito bem, sejam bem-vindos todos vocês a mais um programa Coletiva de Imprensa. Neste ano nós temos muitas novidades para você. Ainda neste mês vamos entrevistar Miguel Falabella e Marília Pera. Eles vêm com o musical Alô Dolly. Na próxima semana nós estaremos falando com eles, bem como o Luiz Fernando Guimarães vai falar com a gente aqui também no programa Coletiva de Imprensa. Mas o programa de hoje, ao lado do radialista José Neto, da Rádio Bragança AM, faz tempo que estava faltando a sua presença aqui, mas começamos bem em 2013, Zé. Seja bem-vindo. Um abraço a você, Antônio Carlos, amigos ligados na TV Altiora. Sempre um prazer estar de volta nessa casa e mais uma vez, né, só para registrar, começando aqui na inauguração do novo cenário do Coletivo de Imprensa. Você deu sorte. Para mim é uma satisfação. Muito bem, o nosso entrevistado de hoje, ele é o presidente desta entidade no Brasil, é o presidente desta ordem. É o grão-mestre-geral do Grande Oriente do Brasil, para que você entenda um pouquinho, como se fosse o presidente da maçonaria no Brasil. Nós vamos entrevistar hoje durante 1h30 e vamos tentar saber os segredos desta ordem, que remonta a curiosidades, segredos e tradições de muitos séculos. Nós vamos entrevistar hoje aqui conosco o grão-mestre-geral da maçonaria do Grande Oriente do Brasil, Marcos José da Silva. Boa noite, Marcos. Seja bem-vindo com a gente. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês neste programa. E agradeço a oportunidade que está nos dando para podermos tecermos alguns comentários sobre a maçonaria. Bom, já a gente vai entrar na maçonaria, mas para quem está em casa, para conhecer um pouquinho mais do Marcos, você se dedicou profissionalmente até chegar nesse momento aqui, ou se dedica ainda, acredito que diante desse cargo tão de peso e de atribuições, acho que hoje a profissão tem que deixar um pouco de lado. Mas até o momento se dedicou aqui. Bom, atualmente eu estou aposentado faz alguns anos, 19 anos já estou aposentado. E antes eu me dedicava ao magistério, era professor universitário e funcionário do Banco Central. Após me aposentar, então passei a me dedicar totalmente à maçonaria. E já é um caminho aí já de bastante tempo. Ô Marcos, vamos tentar explicar para quem está em casa o que vem a ser a maçonaria. Muito se tem ainda o que vem, o que faz, qual é o objetivo. Mas vamos por partes. O que é exatamente a maçonaria para quem está em casa, para o leigo entender? Bom, a maçonaria é uma instituição formada por homens, né? Nós temos uma presença só masculina, não temos a presença feminina na nossa instituição Grande Oriente do Brasil. E ela tem por finalidade também, além do aspecto da filantropia, o aperfeiçoamento do homem para o homem, para que ele possa não só ter uma melhor qualidade de vida, assim como ele também possa ser mais útil à sociedade. Muito bem. Dona, participe com a gente aí também para falar um pouquinho da maçonaria, hoje aí com o grão-mestre Marcos José da Silva. Vamos lá. Bom, primeiramente é um prazer conhecê-lo, né? O nosso amigo Marcos José da Silva. E a minha pergunta é porque vem com o Grande Oriente do Brasil. Esta é a marca da maçonaria no nosso país ou existem outras, vamos dizer assim, potências ou nominações para a maçonaria, Marcos? Não. O Grande Oriente do Brasil ela vai ser a instituição mãe da maçonaria brasileira. Nós temos também outros segmentos, outras instituições também maçônicas. E não diretamente vinculado ao Grande Brasil, mas vinculada em termos assim apenas de filosofia.
mas não, sem qualquer dependência hierárquica ou administrativa. E aí nós temos as grandes lojas, por exemplo. E essas grandes lojas, elas diferem de nós pela sua forma organizacional. A nossa forma organizacional é federativa e funciona como Estado, como o Brasil. Tem um poder federal, um poder estadual e o municipal, que assim poderíamos considerar, que são as nossas lojas. Todas, mesmo com essa diferença, se colocam na mesma posição, mesmo sendo de nomenclaturas diferentes, são maçons, são reconhecidos uns pelos outros ou não? Bom, a filosofia maçônica assim determina, né, que os maçons se reconheçam e possam se comunicar. Isso não só no Brasil, como no mundo inteiro. Nós temos maçons, né, que participam desse movimento em toda a parte do mundo. E assim sendo, nós temos esse relacionamento fraterno com os demais irmãos maçons. Perfeitamente. Agora, a maçonaria é uma coisa assim, que gera muita dúvida. Para quem não conhece, quem é leigo, a maçonaria é muito fechada, é muito secreta. Podemos dizer, essa palavra é correta, dizer que a maçonaria é uma filosofia secreta para os homens? Não, ela não é secreta. Ela pode ter seus segredos. Secreta não é porque a maioria dos seus membros, como os irmãos sabem perfeitamente, as pessoas, são identificadas na sociedade. E o local onde ela se reúne também é conhecido de todos. Agora, ela pode ter seus segredos, como qualquer instituição tem. Uma instituição comercial também tem seus segredos. Um clube de futebol, quando se reúne, quantas vezes nós já vimos que o técnico diz, não, hoje é fechado. Também tem segredos. Então, isso é o moto principal em que as pessoas confundem, dizendo que a maçonaria tem essa sua essência secreta e segredos maravilhosos. E eu posso, no final, revelar o grande segredo da maçonaria. Muitas pessoas perguntam se a maçonaria ela seria uma religião, Marcos. Essa é uma grande dúvida que a população, de uma forma normal, ela tem feito essa pergunta. É uma religião? Não é uma religião. Não é. A maçonaria tem sua religiosidade, mas não é uma religião. Nos nossos trabalhos maçônicos, nas nossas reuniões maçônicas, elas sempre se iniciam com a leitura de um dos trechos da Bíblia Sagrada. Aí está a nossa religiosidade. Não existe reunião maçônica sem que antes se faça a leitura de um dos trechos da Bíblia Sagrada. Mas ela não é uma religião. Apesar de nós termos irmãos em toda parte do mundo, como já disse, esses irmãos professam as mais diversas religiões. É como se tivéssemos na maçonaria um ecumenismo religioso. Tá? E por essa razão nós denominamos a Deus de grande arquiteto do universo. Por essa variedade que nós temos de irmãos e os credos a que eles se professam. Quer dizer, a pessoa que vai participar, ela não tem que mudar de religião, pode continuar com a dela mesmo. Pode, desde que acredite em Deus. Tem que acreditar em Deus. Uma das marcas que eu peguei agora no começo, que o Antônio Carlos até citou, é a filosofia. Você, Marcos, pode falar para a gente sobre qual é a filosofia maçônica? Bom, a filosofia maçônica ela leva em consideração alguns aspectos. O primeiro deles, como já vos disse, é o aperfeiçoamento do homem. É a busca de um auxílio ao homem. Esse é o grande objeto filosófico da maçonaria. E também depois nós temos os diversos caminhos, que é exatamente a filantropia que se pratica no mundo inteiro, que é outra vertente da maçonaria, hoje mais acentuada, cada vez mais acentuada, mas ela busca, na realidade, oferecer àqueles menos aquinhoados uma oportunidade melhor de vida, quer seja através de empresas essas no sentido de saúde, que nós temos vários hospitais, várias instituições que tratam dessa parte, também como auxílio material, que nós temos também em termos de filantropia. Temos diversas instituições em toda a parte do mundo, como temos no Brasil, em diversos estados. Agora, é importante isso, então, são várias vertentes que formam a filosofia maçônica, ou Perfeito. Várias filosofias que são pregadas pela maçonaria. Agora, como ser maçom? O maçom é escolhido ou ele escolhe ser maçom? Bem, é interessante falar isso, vamos falar em termos de Brasil, que há uma diferença entre Brasil e exterior. No exterior, por exemplo, nos Estados Unidos, a pessoa pode se candidatar a ser maçom. No Brasil, já temos um procedimento diferente. O maçom ele é convidado, ou seja, o candidato é convidado por um maçom. Então, são procedimentos apenas em termos não só regionais, também como filosofia própria.
da instituição aqui no Brasil e das instituições estrangeiras. Pode ser que daqui a algum tempo venhamos também a adotar os mesmos procedimentos existentes no exterior. Então aqui no Brasil ele é escolhido? É escolhido. É escolhido, né? E isso é pensado, depende de indicações? Como que é feita essa triagem ou essa indicação? Dá para você explicar isso para a gente? Perfeitamente. Marcos? Essas indicações são feitas levando-se em consideração a própria pessoa. Então o maçom procura trazer para a maçonaria alguém que seja igual ou melhor do que ele. Esse é o parâmetro que ele leva. E dentro dessa premissa, ele faz a escolha. Pode ser um amigo, pode ser um parente, pode ser um conhecido, um colega em sua atividade profissional. Depende do perfil da pessoa. Entendi. E existe diferenças de classe? É levado em consideração diferença de classe, de credo ou de cor? Não, não existe nada disso. A maçonaria não admite preconceito de forma alguma. Com relação ao credo, já vos disse que nós praticamos toda e qualquer religião. Com relação ao aspecto profissional também, que é o social, nós temos sentado, já em diversas oportunidades, tivemos sentado em nossas lojas, em nossas reuniões, tivemos sentado um artífice junto com um tenente brigadeiro do ar. Isso não quer dizer. Para nós isso é indiferente. O que vale é o caráter, a pessoa, é o perfil que vos disse, que venha ao encontro dos interesses para que possamos não só aprimorá-lo, mas para trazer para a sociedade um bem maior. Falando em maçonaria, a gente tem que sempre se reportar um pouco no lado histórico do Brasil. Por um bom tempo, os livros de história custaram para incluir a participação da maçonaria em pontos fundamentais de mudança brasileira, abolição da escravatura, enfim, várias situações. Dá para a gente citar um pouco aqui algumas atividades que a maçonaria fez enquanto ordem para a mudança desse país, da sociedade? A maçonaria, há algum tempo atrás, ela passou a ser partícipe efetivo, né? Como sendo, vamos dizer assim, a principal instituição ordenadora dos grandes momentos históricos brasileiros. Então nós começamos tendo, em primeiro lugar, o quê? A libertação do escravo, a abolição da escravatura. Depois nós viemos para a independência, posteriormente a proclamação da República. Em todos esses movimentos a maçonaria esteve presente. Agora mesmo, quando nós estávamos há pouco tempo fazendo o levantamento dos documentos que possuímos, descobrimos documentos históricos fantásticos. Inclusive a Biblioteca Nacional nos solicitou alguns desses documentos, porque eles não têm no acervo deles. São documentos importantíssimos relacionados com a vida histórica brasileira e que ninguém tem. Às vezes as pessoas perguntam, mas por que alguns historiadores demoraram tanto? Porque a maçonaria durante muito tempo ela ficou vinculado ao seu hermetismo, muito fechado. Então, dizia, não vamos revelar, mas não temos nada que esconder, nem deixar de comunicar. É importante que nós possamos também oferecer aos outros as mesmas oportunidades que nós temos, do conhecimento da história do Brasil e da participação efetiva da maçonaria, dos maçons, dentro desse contexto que hoje nós temos Brasil em sua plenitude. Ô Marcos, dá para falar quais são esses documentos que de repente que descobriram? Não, nós temos documento lá, que é carta de Rui Barbosa, em que ele faz a primeira apreciação para que houvesse a lei do vento livre. Muitas pessoas não têm conhecimento disso, mas nós temos o documento que foi apresentado em maçonaria para depois ser oferecido vamos dizer assim, o projeto de lei para ser concluído. Nós temos documento de Dom João VI, em que ele diz que todo aquele que professasse a maçonaria, que praticasse a maçonaria, seria exilado ou poderia ser levado a ferro, ficado preso. É documento que ninguém tem. Foi esse documento, por exemplo, interessou principalmente a Biblioteca Nacional, que eles não sabiam desse decreto de Dom João. E nós temos esse decreto. E outros tantos documentos que falam da vida da sociedade brasileira em si, dentro de um contexto que nós tínhamos nacional, ou nacionalista, que também deu ensejo aos diversos movimentos, alicerçando o movimento de quê? Da cultura nacional, para que o Brasil fosse Brasil, independente de qualquer preconceito em termos escravocrata, em termos de liberdade em relação ao jugo português e também em termos também de independência com relação a quê? Exatamente ao imperialismo que havia. O último presidente maçom brasileiro foi Jânio Quadros, é isso? Não, Jânio Quadros ele foi maçom. Foi maçom. Ele foi o último presidente ou teve foi, Nereu Ramos também foi presidente da República, também foi maçom, e fora desse, outros tantos mais.
Deodoro da Fonseca, vai por aí afora. Eu fiz alusão aí a Jânio Quadros, porque a maçonaria ela tem essa participação efetiva em vários pontos da história brasileira, mas ela também ela tem uma interferência, um trabalho junto à política, eu digo política não partidária, mas política para o bem comum? Tem. Vamos aqui colocar. A maçonaria, em toda a parte do mundo, ela sempre teve uma participação política muito forte. O movimento político maçônico no mundo fez com que tivesse, nos Estados Unidos, né, a maçonaria levou para os Estados Unidos aqueles ingleses. A maçonaria participou também ativamente na Revolução Francesa. A maçonaria participou ativamente aqui na América do Sul, na independência, através de Simão Bolívar. Então nós temos todos esses movimentos políticos. O movimento atual não é muito político em termos de situação econômico-financeira do país, mas sim em termos principalmente social do país. Isso é que é importante. E às vezes as pessoas confundem isso. Acham, não, os maçons vão fazer uma revolução, vão pegar. Não, a arma do maçom é exatamente a sua convicção, o seu pensamento e, acima de tudo, aquilo com que ele sempre pugna, que é pela liberdade de pensamento do homem. Esse é o grande segredo do maçom. Bom, Marcos, dentro dessa sua explanação, nós que somos leigos em termos de ordem, né, escutamos, né, frequentemente, olha, ele é maçom, cuidado que ele é maçom. Essa força da maçonaria, que foi bem colocado por você, através da pergunta do Antônio Carlos, desses movimentos, essa força que vem da parte política, esta força vem da sua história ou porque as pessoas que fazem parte da maçonaria são realmente lapidados para ser um ser humano adequado? Qual que é a sua visão? Bem, nós falamos no início do perfil que seria necessário para um candidato. Então, ele tem que, primeiramente, atender a certos preceitos. E esse preceito vem exatamente a liberdade de pensamento e de ação. O princípio de honestidade é fundamental. O princípio de atendimento à ordem é outro. O respeito à lei e às autoridades é outro. E assim participa o maçom. Não que ele tenha que ser respeitado por este ou aquele movimento, que alguns colocam assim, de uma forma indesejável para o país. Não, o maçom não tem isso. Ele pugna exatamente para o bem-estar de todos. Ele não quer um privilégio para ele, pelo contrário. Ele quer que uma ação política seja abrangente e beneficie a todos, sem prejuízo da nação ou de pessoas. Então, essa colocação, né, na população que tem que ter medo do maçom, isso é conversa? É conversa. Há algum tempo atrás, até achei interessante, num programa também de televisão em Goiás, que um repórter, colega de vocês, ele fez a pergunta e sorriu, porque ele disse assim, maçom ainda come criancinha? Isso é brincadeira, isso. Ora, então ele disse assim, mas por que esse tipo de comportamento de algumas pessoas em relação à maçonaria? Por desconhecer. Eu perguntei a ele, você acha que o Rui Barbosa iria comer criancinha? Você acha que Sir Alexander Fleming iria fazer uma coisa dessa? Churchill iria fazer alguma coisa dessa? Abraham Lincoln faria isso? Não tem cabimento. Porque a maçonaria, o grande problema da maçonaria que ela teve em relação a certos governos é exatamente esse, que ela se insurgia contra a tirania. Aí começou a ser atacada em diversos flancos. Como forma de proteção, começou-se a trazer determinados mitos, né, indecorosos para a maçonaria. Esse é um deles, mas tem outros mais. Dizer que é o culto ao demônio, não existe. Isso é muito falado. Não tem culto. Eu tenho parentes que são pastores no Rio de Janeiro, e uma vez um deles falando comigo, disse assim, interessante, na maçonaria eu nunca ouvi falar em diabo, e vocês vivem falando. Não entendi. E ele ficou pasmo. Então é por isso que é importante. Às vezes as pessoas criam determinados conceitos e que não podem ser rebatidos, porque durante muito tempo nós ficamos muito herméticos, muito fechados. Esse tipo de conversa que nós estamos tendo, muitos não teriam a coragem de trazer aqui. Mas nós trazemos porque é a verdade. Ninguém pode ficar com medo de ter esse comentário sob o ponto de vista da verdade, da claridade, da transparência. E isso que ocorre. Eu queria fazer mais uma pergunta, da força ainda da maçonaria, né, que a gente percebe que é uma ordem muito forte, e não só na questão política. Sim. A importância da maçonaria também na literatura, na parte de jornalismo, ou seja, não é só a política partidária, né, as fusões políticas que trouxeram o país até aqui,
que a maçonaria faz parte. Eu acho que a maçonaria tem uma função, eu queria que a sua confirmação ou não, importantíssima na questão da literatura brasileira também, né? Tem. Vamos botar aqui sobre o aspecto de colega de vocês, jornalismo. Um dos grandes ícones do jornalismo brasileiro, quem é? Hipólito Costa. Por aí, vamos ver, temos Roberto Marinho era maçom, né? Quem? Roberto Marinho, da Globo? Não. Roberto Marinho não era maçom. Bom, eu não tenho essa informação, né? Mas nós temos diversos jornalistas aqui, colegas de vocês, que pugnam. Mas normalmente as pessoas não gostam de se revelar maçons. É interessante, porque diz, não devo dizer que sou maçom. Eu tenho que ter atitude de maçom para que os outros sigam e respeitem. Não para dizer que é o maçom. Não é o ícone maçom, a palavra maçom, o vocábulo maçom. É o homem demonstrar os princípios maçônicos em suas atitudes e na sua maneira de ser. Muito bem. Marcos, antes de eu chamar o intervalo, você tem mais aí um tempinho, você entra na maçonaria quando? Há quanto tempo você já está? Entrei em 81. Então, 1981. 32 anos. Você é carioca? Sou carioca. Carioca. Mas entrou na maçonaria no Rio de Janeiro? Não, entrei em Brasília. Em Brasília. Mas já conhecia? Quem te mostrou? Teve parentes? Não. É exatamente esse fato histórico. Porque eu estou fazendo a pergunta porque eu imagino que se hoje é algo inédito a gente entrevistar, né, um grão-mestre em televisão, falar algo de 30, 40 anos atrás era mais complicado. Né? Era porque havia uma interpretação, a meu ver, completamente equivocada, de que nós não deveríamos falar sobre maçonaria em público. E isso, a meu ver, foi um grande erro, que motivou exatamente essas dúvidas, criou esse preconceito com relação à maçonaria. Tem gente que não passa nem na porta de uma loja maçônica, atravessa. Então não tem nada a ver. Quem nos der a oportunidade de nos visitar e puder participar de uma sessão que nós chamamos aberta ao público, vai ver que não tem nada demais. Pelo contrário, uma das coisas mais importantes que tem, a primeira delas, é a crença em Deus, e exatamente nós temos essa leitura do texto da Bíblia Sagrada no início do nosso trabalho. E a segunda, o respeito à ordem e às autoridades, princípio legalista e, acima de tudo, patriótico do Brasil. Rapidamente, a gente... Só voltando, aí você, quem te apresentou a maçonaria? Não, aí o que ocorreu? Sabia de pessoas que eram maçons e pelo comportamento deles, pela atitude que eles tomavam, aquilo me encantou. Fez com que eu dissesse, não, isso é bom. São pessoas sérias, pessoas honestas, e esse tipo de exemplo, eu disse, eu também quero me tornar uma pessoa assim. Uma coisa rapidamente, eu ia até fazer essa pergunta se a maçonaria adora o diabo, né, que todo mundo diz, mas você, Marcos, logo na primeira colocação dele, primeiro princípio é tem que acreditar em Deus. Então a minha pergunta já cai por água abaixo, né, já mata qualquer... E a maçonaria, é bom que se diga, o início dela, que foi no século XVIII, início do século XVIII, em 24 de junho de 1717, o que surgiu? A maçonaria organizada na Inglaterra, eminentemente cristã. Então, por aí os irmãos veem que não pode, não tem cabimento você dizer qualquer coisa diferente que não seja a crença em Deus. Tá? Porque a Bíblia Sagrada, ela é sagrada não só para os cristãos, mas para todas as religiões. Porque o Antigo Testamento, o Velho Testamento, ele é básico para as demais. Muito bem. E lembrando que a maçonaria aqui de Bragança Paulista, a mais antiga, completa 180 anos, agora nesse mês de fevereiro, e foi fundada por um bispo, quinto bispo ordenado da cidade de São Paulo. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já com o programa Coletivo de Imprensa no seu segundo bloco, passou rapidinho, já a primeira meia hora. Já falamos mais ainda da Ordem Maçonaria. Hoje nós estamos entrevistando ao lado de José Neto, da Rádio Bragança AM, o grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, que seria o presidente da maçonaria brasileira, Marcos José da Silva. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já.